Há uma operação em andamento, coordenada pelo FBI. Chega um avião da CIA em Porto Alegre, provavelmente é para isso. Provavelmente já para preparar e entender qual é o cenário militar que eles vão encontrar ali. Está circulando essa imagem aqui na internet do avião YV-2984, que é o avião presidencial da Venezuela. É o avião que o Maduro usa para se locomover, né? O aero-Maduro lá da Venezuela, né? Que estaria vindo aqui para o Brasil, aqui para o Sul. Se for confirmada essa informação, né, que por enquanto vem de fontes do Pentágono, é um deslocamento de forças robusto, além desses 3 contra-torpedeiros que são equipados com mísseis guiados da família Aegis. Eles podem interceptar outros mísseis e também aviões. Esses contra-torpedeiros são capazes de trazer mísseis Tomahawk também, que são ofensivos. Haveria informação de que tem um submarino americano também acompanhando essa força-tarefa naval e 4.000 fuzileiros navais. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Chegada de avião militar dos Estados Unidos ao Brasil levanta hipótese de retirada de diplomatas. É isso mesmo. Um avião da Força Aérea dos Estados Unidos, modelo Boeing 757-200, frequentemente utilizado em operações especiais do governo norte-americano, pousou na noite desta terça-feira no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, após passagem por Porto Alegre. A movimentação chamou a atenção por ocorrer em meio à escalada de tensões diplomáticas entre Brasília e Washington. A aeronave partiu da base militar em Nova Jersey, na segunda-feira, fazendo escalas em Tampa, na Flórida, e São Juan, em Porto Rico, antes de seguir para o Brasil. Segundo informações do governo norte-americano, o avião está vinculado à 150º Esquadrão de Operações Especiais da USAF, unidade responsável por missões de transporte do Departamento de Estado que podem incluir diplomatas, militares e até agentes da CIA. Apesar da confirmação sobre a origem e a função da aeronave, ainda não há informações oficiais sobre o objetivo da viagem. O fato de o Boeing ter desembarcado em Porto Alegre sem qualquer identificação externa visível aumentou as especulações sobre uma possível operação de retirada de pessoal diplomático dos Estados Unidos do Brasil. A Força Aérea Brasileira, a Receita Federal e a administração do aeroporto de Guarulhos foram acionadas para prestar esclarecimentos, mas não responderam até o fechamento desta reportagem. Entenda melhor este caso. Esse é o Ancapso e nós temos agora mais um caso de avião misterioso aqui no Brasil, só que dessa vez é um avião americano, um avião muito usado em operações especiais americanas em outros países, já foi usado no Líbano, já foi usado num monte de lugar, e está em Porto Alegre. E deve ir hoje à noite ainda para São Paulo, né? Exatamente o que o avião está fazendo aqui a gente não sabe, mas olha que curiosidade, né? O Globo, que não falou nada sobre o avião russo que estava pousado em Brasília e que de Brasília foi para Venezuela, agora resolveu dar destaque a esse avião aqui que está pousado em Porto Alegre e está indo para São Paulo hoje, né? Vamos entender o que a gente sabe. A gente não sabe muita coisa não, tá? Essa notícia foi sugerida por Sonegation Society, o Peter se chama Ricardo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, olha só a notícia de hoje mesmo, 19/8. Um Boeing 757-C-32B é costumeiramente usado em operações especiais para transportar diplomatas, militares de elites e agentes de inteligência, né? Aqui, ó, um Boeing 757 sem identificação externa, não tem nada nele aqui, chamou a atenção ao aterrissar no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, nessa terça-feira, dia 19. A aeronave, pertencente ao governo americano, é conhecida por operar em missões especiais e está frequentemente associada à CIA, a inteligência americana, né? A BIM dos Estados Unidos, né? Segundo apurou o Globo, o avião vai decolar da capital gaúcha às 8 da noite com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo. Então, no momento que você estiver vendo esse vídeo, provavelmente ele já decolou em direção a São Paulo. A operadora do terminal de Porto Alegre confirmou o pouso do jato na tarde dessa terça-feira. O avião não exibe nenhum registro em sua fuselagem branca e é chamado no mundo militar como C-32B. O C-32B está aqui, ó. O C-32B é uma versão do 757, do Boeing 757,
que é feito sob medida para o governo, né? Então é basicamente o mesmo avião, mas com algumas mudanças. E tem duas versões dele, o C-32A e o C-32B. O C-32A é usado para transporte do vice-presidente nos Estados Unidos e algumas outras equipes de diplomacia, né? Então é uma versão, digamos, mais civil. Os dois são do governo americano, mas uma é mais civil. A versão B é usada para dar suportes a equipes que estão no terreno, e inclusive militares, né? E foram construídas 6 aeronaves no total, 4 na versão A e 2 na versão B. Então só tem 2 aviões iguais a este no mundo, né? Esse é um deles, né? Que está pousado aqui em Porto Alegre, né? Diferente do C-32A, que é utilizado para transporte oficial de autoridades da Casa Branca, então é usado, digamos, para diplomacia normal, o C-32B é operado pelo 150º Esquadrão de Operações Especiais da Força Aérea Americana. Então é usado para objetivos militares. Mas veja bem, objetivos militares tipicamente envolvem a preparação para autoridades americanas. Então não é militares com algum interesse especial ou de golpe, alguma coisa assim. Não é isso. Eles tipicamente vão antes de vir alguma autoridade americana para fazer a preparação disso, né? O grupo é baseado em Nova Jersey e esse avião costuma ter a função principal de transportar equipes de ação rápida do Departamento de Estado, compostas por diplomatas, militares de elite e agentes de inteligência. A missão atual começou no dia 18 de agosto, partindo de Nova Jersey até Porto Alegre, com escalas na Flórida, San Juan e Porto Rico, portanto os dois lá nos Estados Unidos, né? Porto Rico faz parte dos Estados Unidos. A chegada na capital gaúcha aconteceu às 17h13, né? E é curioso isso, eles foram a Porto Alegre primeiro, para depois ir para São Paulo, porque, em tese, se estava em Porto Rico e vinha fazer alguma coisa em São Paulo, podia ter ido direto para São Paulo, você concorda comigo? Né? Porto Alegre está mais distante dos Estados Unidos do que São Paulo, né? Mas foi para Porto Alegre primeiro e depois para São Paulo. Apelidado de Gatekeeper, ou porteiro, o avião já foi mobilizado em crises internacionais, como a explosão no porto de Beirute em 2020, em eventos de grande visibilidade, como os Jogos Olímpicos, né, e outros sistemas. Então, assim, não é que seja um sistema para botar os SEALs, ou agentes especiais militares americanos, não é isso. É um avião civil. Embora seja operado pelos militares, ele trabalha para preparar a vinda de algum oficial americano ou alguma coisa assim. Mas, de novo, a gente não sabe o que ele está fazendo aqui, tá? Ninguém tem informação. Equipado com sistemas avançados de comunicação, sensores e capacidade de reabastecimento em voo, o C-32B garante mobilidade e autonomia para operações sigilosas no mundo inteiro. Olha que coisa. A Força Aérea Brasileira, a ANAC e a Embaixada dos Estados Unidos não responderam sobre o que o avião está fazendo aqui. Eu acho muito engraçado o Globo dar atenção a isso, né? Porque, de certa forma, não falaram nada sobre o avião russo que estava em Brasília recentemente, né? E a gente falou sobre isso, né? O avião russo lá em Brasília, depois foi para Caracas. Aliás, tem um outro avião lá de Caracas que saiu também hoje, não se sabe em direção aonde, né? Algumas pessoas estão dizendo que seria o Maduro fugindo. Eu não acho que seja isso. Não tá. Está circulando essa imagem aqui na internet do avião YV-2984, que é o avião presidencial da Venezuela. É o avião que o Maduro usa para se locomover, né? O aero Maduro lá da Venezuela, né? Que estaria vindo aqui para o Brasil, aqui para o Sul. Mas eu nem vou falar nada sobre isso, porque eu não consegui verificar isso daqui. Se você vai nos sites do Flight Radar e coisa e tal, dá que esse voo YV-2984 é sigiloso a pedido do proprietário. Então eles não mostram as informações. Não sei como é que o pessoal conseguiu essa informação aqui. Ou então isso aqui é coisa antiga. Pode ser que simplesmente não tenha nada a ver isso daqui, né? Mas é realmente alguma coisa que está acontecendo aqui. Esse avião americano aqui no Brasil é uma coisa curiosa. O que pode ser isso? Certamente não é nada hostil, tá? Porque se fosse alguma coisa hostil ao governo brasileiro, certamente teria, né, mais informações, teria alguma resistência a isso. O mais provável é que seja alguma operação de rotina, alguma coisa como, sei lá, mudança de pessoal, ou, enfim, alguma coisa assim. Vamos aguardar para ver se tem alguma coisa com esse avião, mas eu não ficaria sem sono por isso não. Eu acho que não vai ser nada demais. Tal como o avião russo também. Pode ter acontecido alguma coisa? Pode ter acontecido, mas a verdade é que a gente não ficou sabendo de nada, né? Então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. O avião ele costuma transportar agentes de inteligência, equipes de operações especiais, diplomatas em missões de crise e militares de elite. Então, segundo os registros que a gente acompanhou ali, o avião sai de New Jersey, Nova Jersey, vai para Tampa, na Flórida,
não tem nada a ver comigo, fez escala em São Juan e então desceu em Porto Alegre. Nenhum órgão oficial, nem a Força Aérea Brasileira, nem a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, nem mesmo a empresa alemã Fraport, que administra o aeroporto, ofereceu qualquer explicação para a aterrissagem. E essas são as informações que a gente tem, né? E o silêncio em torno do episódio só aumenta as especulações. Assim, são muitas especulações. Agora, o que está evidente para mim é, você tem o Milei e o presidente do Paraguai qualquer? Ah, rapaz, mudou há pouco tempo. Então, queria lembrar. Mas a gente tem argentino, Paraguai, que já... Eu lembro do nome do ministro do interior, o Henrique Rineia, né, que foi quem anunciou a abertura do escritório com policiais treinados pelo FBI na Tríplice Fronteira, né, e anunciou uma guerra contra terroristas e facções criminosas, porque, muito acertadamente, ele disse, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Então, você tem Argentina, Paraguai, que já declarou guerra contra o PCC e que está operando junto com Santiago o FBI. Penha. Exato. Não, Agora isso? para mim faz todo sentido isso aí, cara. Porque a secretária da Casa Branca, que é a porta-voz da Casa Branca, né? Catherine Aquele vídeo dela vale a pena colocar, hein? Pois é, mas não tem legendado. Tem? Tu achou legendado? Não achei Eu legendado. postei em legendado. Ah, então manda aí. Eu acho Vou que mandar vale pra a equipe pena. aqui, vai falando aí. Porque esse vídeo, ela fala exatamente o que eu falei para vocês hoje no Conversa Timeline. Que a operação na Venezuela, ali no Caribe, no litoral da Venezuela, tem a ver exatamente com a questão de impedir o tráfico de drogas. Tá? Porque a quantidade de drogas que vai para os Estados Unidos é muito grande. Eu expliquei para vocês um pouquinho hoje, e é exatamente sobre isso que ela está falando. E ela usa palavras fortes, tá? Que o Trump teria dito que vai usar todos os elementos americanos de força para resolver esse problema da droga. Olha o vídeo aí, que já sai tá de ali. lá. Pode colocar. Pode colocar. Eu acho que dá pra colocar pequenininho assim, do lado. Não, tela inteira não, aí dá ruim. Porque eu acho que é da Fox esse vídeo. Isso, aí dá. Posso soltar. I wanted to ask about the 3 U.S. warships that are being sent to Venezuela, and there's 4,000 Marines on board. Are you looking at possibility of boots on the ground there? What I will say with respect to Venezuela, President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs into the country. And with that, I will leave you all and we will see. Então, esse é um ponto interessante, né? Primeiro, ele foi indiciado nos Estados Unidos. Eu abri aqui, o pessoal tá reclamando do Grená, o nego não tá entendendo o que é Grená. É Grená, não é vermelho, gente. O pessoal tá achando que é vermelho. Enfim, há uma operação em andamento, coordenada pelo FBI, na Argentina e no Paraguai. Chega um avião da CIA em Porto Alegre, provavelmente é para isso. Provavelmente já para preparar e entender qual é o cenário militar que eles vão encontrar ali. Quando eu falo cenário militar, é cenário bélico. E eu não estou falando do exército brasileiro, porque o exército brasileiro está extremamente ocupado pintando meio fio, né? Então não vai ter ninguém ali pronto, apto para combater o narcotráfico. Só para lembrar, né, que Paraguai e Argentina e os Estados Unidos tentaram de todas as maneiras fazer com que o Brasil do PT participasse dessas ações de combate ao terrorismo na Tríplice Fronteira e também as facções criminosas, e o governo Lula, o Brasil do PT, simplesmente se recusou a participar. Acho que não, que Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital não são grupos terroristas de acordo com a lei brasileira, que eles não têm interesse em participar de nada disso. Então a gente tem a Argentina com Javier Milei indo bem, o Paraguai com Santiago Penha, que assumiu, acho que no ano passado, também indo super bem. Então, na coletiva de imprensa, a porta-voz da Casa Branca deixou claríssimo, que Maduro não é presidente e que eles vão usar todos os elementos de poder americano para poder fazê-lo cumprir
com o que ele precisa pagar aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos enviaram navios de guerra para a costa venezuelana. A agência Reuters informou que 3 destroyers com mísseis deveriam chegar à costa da Venezuela como parte dos esforços contra os cartéis de droga. Ainda de acordo com a agência, 4.000 marinheiros e fuzileiros navais seriam enviados para águas latino-americanas. Questionada, a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que Donald Trump está preparado para usar todo o poder americano para impedir que as drogas inundem o país. Nas últimas semanas, o presidente ordenou que o Pentágono use força militar para combater os cartéis que os Estados Unidos consideram terroristas. Eu converso mais uma vez com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, existe algum risco de escalada nessas tensões entre Estados Unidos e Venezuela? E talvez a gente possa colocar também a pergunta, como é que fica o Brasil no meio desse atrito? Existe um risco, sem dúvida, porque se for confirmada essa informação, né, que por enquanto vem de fontes do Pentágono, é um deslocamento de forças robusto, além desses 3 contra-torpedeiros que são equipados com mísseis guiados da família Aegis. Eles podem interceptar outros mísseis e também aviões. Esses contra-torpedeiros são capazes de trazer mísseis Tomahawk também, que são ofensivos. Haveria informação de que tem um submarino americano também acompanhando essa força-tarefa naval e 4.000 fuzileiros navais. Então, é uma mobilização desproporcional à tarefa de conter o narcotráfico, porque o narcotráfico você contém com barcos menores e também com aviões e com o controle do tráfego aéreo, né, para evitar que avionetas, enfim, veículos, vetores de um porte muito menor possam levar drogas, né? Não são usados barcos de guerra ou navios de guerra ou mísseis pelo narcotráfico. Então é algo que tem um aspecto muito mais geopolítico, né? Para organizar o ambiente informacional, para pressionar a Venezuela. E, por outro lado, leva a essa reação que você trouxe antes, né, da mobilização dos milicianos, que são uma força diretamente comandada pelo presidente Nicolás Maduro, que não estão submetidos à hierarquia militar e à disciplina militar. Também são uma força muito voltada para proteger o regime. E para o Brasil pode ser mais um ponto de tensão, porque é muito provável que o governo brasileiro, o governo Lula, vá criticar essa mobilização, né, que afinal de contas acaba sendo próxima da costa brasileira, do norte, da costa brasileira não, mas do norte do Brasil, né, ali o Brasil faz fronteira com a Venezuela e também com a Guiana, então gera preocupação, porque o Donald Trump ele deslocou politicamente as causas para o uso das forças militares das intervenções militares de caráter mais geopolítico para essas causalidades mais ligadas ao crime comum, ao narcotráfico, né? Denominando, por exemplo, o Tren de Aragua, que é um cartel venezuelano, como uma organização terrorista. E aí, em fevereiro, houve aqueles aviões que levaram os supostamente integrantes do Tren de Aragua para El Salvador. E aí o Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa, tem usado muito esse poderio militar americano, essa projeção americana, sobretudo aqui na nossa região, para esse efeito de conter o narcotráfico, o tráfico de pessoas, o fentanil e assim por diante. Até o próprio Brasil já foi advertido em relação ao tráfico de pessoas, então é sim preocupante.